Segunda-feira, 20 de outubro do ano de 2025. Estamos chegando para o tempo das apresentações do programa Evangelho em seu Lar, com o assunto da semana nesta segunda-feira. É o meu, é o seu, é o nosso programa, o Evangelho em seu Lar. Vem conosco e te faremos bem. Vem! 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada para este nosso tempo das apresentações do programa Evangelho em seu Lar. O assunto da semana é a respeito da obra do Espírito Santo no que se refere ao fato dele se comunicar conosco. O Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus, não fora dela e muito menos em contradição com ela. E este fato leva-nos ao texto áureo por toda a semana, que é o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 ao versículo 22, é onde nós estamos estudando a palavra de Deus. E o destaque evangelístico dessa semana não vai ser no campo do individualismo, não vai ser um ensino ou um destaque evangelístico missionário de uma pregação para várias pessoas ao mesmo tempo, o que nós chamamos do ensino coletivo. E quem vai estar ensinando neste empenho da pregação e ensino da palavra de Deus, nada mais nada menos do que apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, eles chegam, assim procedem em Tessalônica. E o texto do destaque evangelístico, você sabe, Atos capítulo 17. Daqui a pouquinho a gente vai para lá para ler esse texto e vamos fazer todo o levantamento possível de como o evangelho chegou em Tessalônica, chegou para aquelas pessoas e qual a reação que ocorreu com aquelas pessoas é o que vamos estar por toda a semana desenvolvendo o aprendizado, a compreensão nas apresentações do programa O Evangelho em seu Lar. Eu quero que você faça algo que vai envolver, diríamos, algo assim, pesquisa. Nós temos um slogan no programa Evangelho em seu Lar. O nosso slogan é: vem conosco e te faremos bem. Vem! Há uma referência bíblica de onde provém para a gente esse slogan. Há uma referência bíblica. Será que alguém vai acertar? Qual é essa referência bíblica? Está na Bíblia. Assim que você acreditar que está encontrando ou que encontrou, marca aí nos comentários, tá? Marca nos comentários. Olha, eu encontrei de onde vem o slogan do programa Evangelho em seu Lar. Essa frase que a gente tem prazer, né? É o nosso slogan. Vem conosco e te faremos bem. Vem! Vai, quer uma pista? Não vou dar pista, não. Vamos ver se você vai encontrar, fazendo a sua pesquisa, essa frase do slogan do programa O Evangelho em seu Lar. Muito bem, 20 horas e 1 minuto, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. 20 de outubro sempre foi uma data interessante para mim, porque quando eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu tivera a oportunidade, o privilégio, veja bem, com 11 anos, eu nunca dantes havia assistido, a não ser pela televisão, um casamento. Meu amado, a primeira vez, assim, presencial, vamos dizer, dessa maneira, foi em 20 de outubro de 1979. O casal está completando hoje 46 anos de vida conjugal.
Paulão e Marta Campassi, vocês conhecem esse casal, o Nenzinho, é vizinho do Paulão e da Marta Campassi, o Nenzinho, tá ali perto de vocês, né? 46 anos de vida conjugal. E aí depois esse foi um casamento dentro da Igreja Católica. Depois eu tive a oportunidade no mesmo ano, já no mês de novembro, de assistir um casamento na Igreja Evangélica, podendo perceber a diferença entre um e outro, apenas a forma de ser administrado, a forma do casamento ser realizado. Muito bem, eu tenho que ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 20, 21 e 22. Na verdade, desde o versículo 16, vem essa retidão da palavra, desenvolvendo na carta. Nós temos ali o ênfase para a alegria, que vai dos versículos 16 ao versículo 18, e depois vem do 19 ao 22, uma vida de obediência, uma vida obediente. Eu estou pregando domingo à noite sobre isso com a nossa igreja, e no assunto da semana a gente envolve algo que não estava na mensagem ontem e que a gente desenvolve um aprendizado à parte durante toda a semana. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Esse é o nosso texto. E conforme eu venho desenvolvendo a respeito de não extingais o espírito, a obra do Espírito, nós falamos aqui no Evangelho em seu Lar sobre isso. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, tá? A terceira pessoa da Trindade, o autor da Bíblia na obra de inspiração, na obra de revelação e na obra de iluminação. Trabalho do Espírito Santo, tá? E com a igreja e com todas as igrejas, o Evangelho foi pregado no poder, na palavra, no poder e na obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem orienta, quem repreende, quem impede. Você vê, lendo o livro de Atos, você ter alcançado entendimento disso da obra do Espírito. Eu dependo do Espírito Santo para realizar as apresentações do programa Evangelho em seu Lar. Este formato que nós estamos fazendo, se dependesse da minha força, já teria parado, amados. Porque pregar o Evangelho, você sempre vai enfrentar oposição, perseguição, de uma forma ou de outra. Nunca deixou de existir, eu creio, em nenhum lugar sempre há obstáculos, sempre há oposição, sempre há dificuldades. E o Espírito Santo não deve ser suprimido, não deve ser apagado, não deve ser entristecido, não deve ser extinguido. Deve haver uma obediência, porque estar cheio do Espírito, estar movido pelo Espírito, é algo normal da vida cristã, não é algo estranho, é algo normal. Deve ser algo natural para o homem e mulher de Deus. E Paulo considera isso com a igreja em Tessalônica. E essa obra importante de falar do Espírito Santo comunicando e como ele faz isso, e é através da palavra, começou na palavra oral lá em Tessalônica. Eu tenho falado sobre isso com a nossa igreja, porque eles tinham as Escrituras, o Antigo Testamento, e a Bíblia do Novo que nós temos, para eles não tinham. Estava em formação, ainda não tinha sido escrito os Evangelhos. Aliás, é até interessante destacar que o primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que eles receberam
E aí, então, eles estavam tendo um documento importante, uma palavra oral de uma inspiração, de uma revelação do Espírito Santo. E aí a ênfase, não, e a ordem, né? Não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla comigo mesmo em relação ao fato que eu e você devemos amar, prezar, valorizar, sermos verdadeiros leitores, leitoras da Bíblia, da palavra de Deus. Investindo tempo, consideração, ler, estudar, meditar, memorizar. Precisamos disso, amados. Precisamos disso. É um tal de gente dizendo assim, eu tive uma revelação, eu fui no monte, aconteceu isso e aquilo tal. E você vai verificar, não há uma solidificação, uma consolidação com a palavra de Deus. Eles não têm tempo. Eles não investem tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Nós precisamos ser leitores, estudantes. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Leia a palavra de Deus, amados, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Livro dos Salmos, primeiro Salmo, mencionando sobre isso. E olha que tem o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os testemunhos do Senhor. E aí vai o texto, Salmo 19. Já preguei sobre o Salmo 19. 2 livros, o livro sem palavras e o livro com palavras, neste Salmo. Então precisamos estudar, precisamos estar envolvidos. Eu cresci dentro do que nós chamamos segmento da vida cristã. Na minha conversão aos 12 anos, a igreja já praticava estudar a Bíblia, estudo bíblico. Precisamos disso. A nossa igreja tem praticado, precisamos estudar a palavra. Eles começaram com a palavra oral e vieram para a palavra escrita, e nós temos a palavra escrita hoje. Quando me perguntam de inspiração da palavra, quando me questionam de revelação da palavra e iluminação da palavra, é Bíblia, é este livro do Senhor Deus, de Gênesis ao livro do Apocalipse. É a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir ou repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós temos aqui a Bíblia completa, amados. Não podemos nem tirar e nem acrescentar nada. Há uma diferença entre nós e a igreja em Tessalônica. 2011, hein? Tá? Há uma diferença entre nós e a igreja em Tessalônica. Naqueles dias, a palavra para eles, com exceção do Antigo Testamento, chegava para eles a palavra através da pregação oral do Evangelho, as revelações, iluminações e inspirações que Paulo foi tendo, escrevendo a carta. Era o momento deles. Para nós hoje é diferente. Você vai receber a comunicação do Espírito Santo através da palavra.
Por isso que é importante eu e você meditarmos na palavra, sermos leitores, estudantes da palavra. Os tessalonicenses receberam a palavra de Deus e a abraçaram com fé e alegria. Palavra oral, na pregação de Paulo. E como resultado deles receberem a palavra de Deus e a abraçarem-na com fé e alegria, sabe o que aconteceu com eles? Abandonaram a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles receberam a palavra. A mensagem foi oral para eles. Eu e você, quando vamos pregar o evangelho, o que nós fazemos? Nós abrimos a Bíblia e mostramos o texto, capítulo, versículo, para a pessoa, orientando-a dentro dessa palavra escrita. Nós temos o evangelho aqui. Nós temos o evangelho. A mensagem sobre a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Vamos lá agora para o destaque evangelístico. Já são 20 horas e 13 minutos. Esse assunto a gente continua amanhã, tá? Paulo em Tessalônica. Paulo prega em Tessalônica durante 3 sábados, Atos capítulo 17. Tá? Para a gente pelo menos tocar no texto hoje. Segunda-feira é sempre introdutório, tá? Segunda-feira é momento de introdução daquilo que vai nos abraçar, nos acolher por toda a semana. Atos 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, depois que eles saíram de Filipos, passam por Anfípolis, Anfípolis e Apolônia. Chegaram, e passando por essas duas cidades, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Que Escrituras? O Antigo Testamento. Não dá para você pensar numa Bíblia como nós temos hoje. É o que eles tinham. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Primariamente, Paulo fez essa exposição e essa demonstração para depois revelar-lhes o que segue no versículo 3. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Esse alguns deles refere-se aos judeus, mas a maioria na recepção da mensagem e aceitação, olha aí, uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Ok, judeus aceitaram, mas o versículo 5 mostra-nos que também ali se manifestou a reação de judeus desobedientes. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. É possível que esse Jason tenha hospedado, Paulo tenha ficado hospedado na casa dele. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus.
E alvoroçaram a multidão, os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, satisfação ele pagou fiança, tá? E dos demais o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Esse é o nosso texto, nós vamos estar trabalhando o destaque evangelístico, quando Paulo, então, de maneira coletiva, na sinagoga, pregando para judeus e gentios, lá em Tessalônica, havia uma sinagoga em cada lugar que ele ia, e era o ponto de contato predileto do apóstolo Paulo. Você pode fazer a sua verificação sobre isso, vai constatar que Paulo, sempre quando chegava num lugar, o ponto de contato dele favorito era uma sinagoga, e ele então, e o texto mostrou aqui que ele disputou com eles sobre as escrituras. Já imaginou? A argumentação, contra-argumento, mas Paulo, sobremaneira, usado pelo Espírito Santo, debaixo do agir do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, e ele comunicando a palavra de Deus, o Evangelho sobre a vida, ministério, morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo foi agraciado sobremaneira com as revelações do Espírito dado a ele sobre o mistério de que também os gentios deveriam ser alcançados, tal qual os judeus, com a pregação do Evangelho, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas deste mistério entre vós, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Eu estou lendo Colossenses, estou nas oportunidades tentando memorizar Colossenses, essa é a verdade. E Paulo falou, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amanhã nós iremos falar um pouquinho desse quadro, né? Paulo chegando em Tessalônica, chegaram a Tessalônica, essa importante cidade portuária que ficava a cerca de 160 quilômetros e uma caminhada de 3 dias de Filipos. Imagina só, uma caminhada de 3 dias de Filipos. Tessalônica, a Tessalônica moderna, aí na cidade grande e próspera. Ela continua existindo até hoje. E Paulo, então, por costume, ele vai para a sinagoga, ele prega Jesus crucificado e ressuscitado aos judeus e gentios tementes a Deus ali. Houve vários aspectos notáveis em sua apresentação e eu quero falar sobre isso amanhã. Mas descubra para mim, se você conseguir na sua pesquisa, o Vem Conosco e Te Faremos Bem. Qual é o texto, qual é a referência bíblica em que nós encontramos esta expressão? Vem conosco e te faremos bem, nas apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Legal 2021, eu vou para a oração. Estamos, por hoje, chegando ao término, depois da oração, das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Deus abençoando, eu volto amanhã às 20 horas, às vezes até 19h55, 19h57, marcando a nossa chegada. Manda um ok de onde você está nos assistindo, para que eu tenha uma ideia até onde podemos chegar. Na verdade, hoje, né, na maneira como nós vivemos, nós acreditamos que até os confins da Terra, né, podemos chegar com uma transmissão até aos confins da Terra. Vamos orar. Pai bendito, Pai eterno, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Continue nos ensinando, ó Deus bendito,
nos fazendo entender os desafios e a direção e obra do Santo Espírito do Senhor sobre nossas vidas, Deus. Quebra, Pai, o nosso ser, quebranta todo o nosso ser, que possamos entender que nada somos e que o Senhor tem uma maneira de tratar conosco que muitas vezes é bem diferente daquilo que nós imaginamos. Usa-me, Deus, e capacita-me. Abençoe, ó Deus, as atividades, os trabalhos do programa Evangelho em Seu Lar, até onde nós estamos chegando, ó Deus, em cada lar, em cada lugar, em cada oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai bendito, temos orado pelo Luiz Antônio e o Tucker de Andrade, ó Deus, cremos no teu agir, cremos na tua misericórdia, cremos na manifestação da tua graça sobre a vida dele, ainda que ele padece uma situação bastante severa, foi fazer uma cirurgia da vesícula, houve complicações que vieram para o pâncreas, que estava até aquele momento bem, mas agora ele está nas mãos do Senhor, como sempre esteve, como nós também estamos, e oramos, Deus, para que a obra do Senhor aconteça segundo o teu propósito, que haja cura, o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Oramos pela obra redentora, salvadora da família do Luiz, ó Deus, dá-nos a oportunidade, em meio a essa situação, diante dessa situação, testificarmos a tua palavra para a esposa e para as filhas. Pai bendito, Pai eterno, também oramos, ó Deus, eu coloco a irmã Maria Inês Gonçalves Dias de Ribeirão Preto, a cirurgia que ela precisa fazer, acalme o coração dela, Senhor, dá-lhe ânimo, disposição, que a alegria do Senhor seja grande na vida dela. Também, ó Deus, pessoas que estão nos assistindo, no Brasil e fora do Brasil, põe a tua mão poderosa, abençoe, Deus, o lar onde nós estamos chegando a cada dia. Por tudo graças e oro no precioso nome de Cristo Jesus. Com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graças damos ao Senhor Deus por este privilégio, por essa oportunidade. Querendo Deus, amanhã, às 20 horas, ou um pouquinho antes, estaremos chegando para mais um tempo das apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, até amanhã.